número 5, a primeira parte da apostila número 5 é sobre geografia das indústrias, tá bom? Então é por aí que nós vamos agora. Hoje é aquela aula, como nós costumamos dizer, né? Aquela aula básica, inicial, em que nós falamos para vocês os conceitos fundamentais de indústria. Deixa eu me ajeitar aqui. Os conceitos fundamentais de indústria, de atividades do setor secundário, tipos de indústria, né? É uma conceituação geral dos aspectos da atividade industrial, tá bom? Então vamos lá? Obrigado por estarem presentes e terem paciência comigo, que meu computador decidiu atualizar. Eu detesto entrar atrasado na sala, detesto, acho que pontualidade é uma coisa fundamental. Como que eu posso cobrar pontualidade do meu aluno se eu não sou pontual, né? Vira uma contradição. Bem, liste de presença mais uma vez. Vamos lá. Geografia Geral, caderno 5, aula 18, página 322. Bom? Olha aí. Compre o Microsoft original, tá? Do Office. Não use programa pirata. Pirataria é crime. Bem, então, é claro que uma atividade de tamanha importância, uma atividade revolucionária, porque a revolução industrial, né? O ser humano ficou, sei lá, 2.000 e tantos anos, quase 3.000 anos, numa vida baseada na agricultura, né? Aquele mundo ruralizado, lá desde o Neolítico, passando pela Antiguidade, pela Idade Média, pela Idade Moderna. Tudo isso era um mundo apoiado na atividade rural. A partir do século XVIII, como vocês já estudaram em História, nós tivemos lá, com o advento do tear mecânico, com o advento da máquina a vapor do James Watt, né? A locomotiva do Stephenson, que nada mais é do que uma máquina a vapor com rodinha embaixo. Nós passamos a ter uma mudança na forma da sociedade se organizar, da economia se organizar, né? A cidade onde está a indústria e onde hoje em dia estão os serviços, né? Numa sociedade já pós-industrial, talvez, passou a ser o centro da preocupação do ser humano. Quer dizer, isso tem um reflexo enorme na espacialidade, né? Na distribuição dos espaços e das funções dos espaços. Tá? Então, é um novo mundo que surge a partir da segunda metade do século XVIII. E é esse mundo que nós vamos agora começar a arranhar, né? A tocar bem levemente. Vamos lá. Ó, primeiro, é importante entender que sem a indústria não dá para abastecer 7,5 bilhões de pessoas. Não dá. Né? O mundo rural não consegue isso. E eu vou além, desculpa. O Brasil está querendo se tornar a fazendona do mundo, né? E tem um problema nisso. Tem um problema. Com soja, milho, gado e frango, não dá para sustentar o consumo que as novas gerações querem. Altamente tecnificado, de produtos de qualidade, etc. Não dá. A indústria é fundamental. Em 1980, 35% do PIB brasileiro era composto por atividade industrial secundária. Hoje em dia é 9% apenas. O Brasil está enfrentando um processo de desindustrialização. Sem indústria não há progresso. O Brasil precisa se reindustrializar. Reindustrializar rapidamente. Não sei ainda como, eu não sei, eu não sou presidente, eu não tenho que saber isso, eu tenho que
refletir com meus alunos e juntos aqui a gente pensando, mas enfim. Não teríamos como hoje em dia, por exemplo, eu estava vendo números da vacinação ontem, nós já vacinamos 3 bilhões de pessoas no mundo. 3 bilhões de pessoas no mundo já foram vacinadas. Então, quase metade da população mundial. É claro, há um colonialismo vacinal, né? A maior parte está vacinada no primeiro mundo, né? Proporcionalmente. O país que mais vacinou foi a China, depois a Índia, depois os Estados Unidos. Só que China e Índia têm mais de 1 bilhão de habitantes e os Estados Unidos têm 300 milhões. Sem a indústria farmacêutica não dava para fazer isso. Nós, por exemplo, paramos a produção de vacina quando os chineses param de mandar o insumo farmacêutico ativo. O resto é aguinha. A gente põe o insumo farmacêutico ativo dentro da aguinha, mistura, lacra e manda vacinar. Então, a parte tecnificada do negócio é a indústria farmacêutica chinesa que está mandando para a gente. Tá? Então, a indústria é fundamental. Transformar natureza em produto. Transformação da natureza em produto é o que faz a atividade industrial. Transformar natureza em produto. E, no caso do capitalismo, transformar a natureza em mercadoria. Porque uma coisa é o produto, que pode não ser uma mercadoria. Sua avó, por exemplo, quando faz uma colcha de tricô para você pôr no seu enxoval, coisa antiga, para pôr no seu enxoval, aquilo não é um produto. Quando o índio faz aliás, aquilo não é uma mercadoria. Quando o índio faz o arco e flecha para caçar, ele fez um produto, não fez uma mercadoria. Quando ele faz o arco e flecha para vender para o turista, é uma mercadoria. Tá bom? Cuidado. Bem, antes que nós tivéssemos a indústria, né, nós tivemos 2 grandes fases anteriores, historicamente falando. Então, o homem sempre transformou, sempre não, né, mas há muito tempo o homem transforma a natureza em produto. Né? Ele pega a varetinha, pega papel e faz virar um leque, sei lá. Né? Ele pega um pedaço de pau e faz virar uma lança. Né? Só que ele sempre fez isso, ou durante muito tempo fez isso, dominando a técnica total da produção, sendo dono da ferramenta que produzia, conhecendo todas as etapas do processo produtivo, tá? E a partir de um certo momento, e esses produtos, é claro, pela própria natureza deles, eles eram para poucas pessoas, né? Primeiro para o próprio homem, depois ali para aquele grupo em volta dele, né? Então transformar o couro do animal em roupa para se proteger do frio, enfim. Depois, isso é em um grupo muito pequeno de pessoas. Então, os produtos do artesanato são artísticos, artesanato, artisticamente produzidos, um a um, personalizados. Eles carregam dentro deles, eu vou talvez exagerar, mas eles carregam dentro deles a alma do artista que está ali, a sensibilidade do artesão. É muito lindo, né? Se você pensar sobre esse ponto de vista, o trabalho dos artesãos. Cada peça que um artesão produz é única. É única. A outra, se ele quiser fazer igual, ele vai fazer diferente. Porque ele vai ser outro, porque o estado de espírito dele será outro, a energia ali será outra. Um bolo que uma confeiteira faz, um colar, uma peça de roupa, né? Bem, e o artesanato desapareceu? Não, ele continua existindo, tá? Só que ele não atende massas, né? Ele é personalizado para poucas pessoas. E por isso mesmo a sua produção acaba tendo um custo maior. Depois nós tivemos a manufatura, já na Idade Moderna, né? Então, você leva o serviço até a pessoa que vai fazer uma etapa daquele trabalho. Uma pessoa que vai costurar, por exemplo, né? Uma pessoa que vai... antigamente tinha o pessoal que pintava bonequinho do Forte Apache,
né? Antigamente tinha gente que embrulhava bala. Então, alguém leva esse serviço até lá e essa pessoa, numa oficina com poucos ajudantes ali, às vezes só a própria família, recebe por aquela produção. Então, ela está começando a vender força de trabalho. Aumenta, só que não há a fábrica, não há proletarização, não há ainda, digamos assim, a alienação total do trabalhador. Com a indústria, a coisa muda. Tá? Então, a partir da Revolução Industrial, as máquinas se tornam mais complexas, né? Então, a partir do século XVIII, as máquinas se tornam mais complexas, a produção se acelera, os produtos passam a ser estandardizados, quer dizer, todos iguaizinhos. Tá? Começa a acontecer um processo de ampliação do mercado consumidor pelo barateamento do transporte e também do produto. Passa a haver a concentração da produção na fábrica, que junta equipamento, matéria-prima, fonte de energia, mão de obra. Tá? E principalmente a alienação do trabalhador. Né? O trabalhador já não trabalha mais pelo seu trabalho, mas sim pelo dinheiro que esse trabalho proporciona para ele. É diferente. A relação agora é uma relação de trabalho alienada. Alienada. Tá bom? E hoje em dia, né, a padronização, a mecanização e na quarta revolução industrial, a ideia de que máquinas fabricam máquinas. Né? Máquinas fabricando máquinas, máquinas se comunicando com máquinas. É o IoT, né? A Internet das Coisas. Internet das Coisas. Tá? Então, a máquina que conversa com a máquina. Em termos geográficos, essas etapas, né, da própria industrialização, 4 revoluções industriais, vão produzindo diferentes paradigmas de localização. O primeiro deles é o paradigma da concentração industrial. Quer dizer, aonde instalar a minha indústria? Onde eu tenha os chamados fatores M, matéria-prima, meio de transporte, mão de obra, mercado consumidor, tá? Então, são nesses lugares que eu coloco a minha indústria. Ora, evidentemente, não são todos os lugares do planeta que têm essas condições juntas, o que gera os grandes centros industriais. Costa leste dos Estados Unidos, Alemanha, ali na região do Vale do Ruhr, Inglaterra, Bacia Parisiense, enfim. Tá? Durante muito tempo se dizia que o Brasil não se desenvolvia porque o carvão estava longe do ferro. Não é assim. Só que com o passar do tempo, essa concentração industrial começa a provocar o encarecimento dos terrenos, problemas de deslocamento por conta do trânsito, pressão sindical por aumento de salários, já que toda a mão de obra está reunida num pequeno espaço geográfico. E não é que a indústria passe a ter prejuízo. Não, ela apenas não tem o maior lucro possível. Isso chama-se deseconomia de aglomeração. E assim as indústrias começam a buscar outros lugares para se situar, né? Olha aí, vindo então para o novo paradigma industrial, tá? Que é o da desconcentração ou dispersão industrial, ou ainda a clusterização. Os clusters, né? Quando um determinado setor produtivo altamente tecnificado, ligado a centros de saber muito específico, instala suas indústrias num certo ponto, como a indústria de informática do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, Silicon Valley, a indústria aeroespacial brasileira, aqui em São José dos Campos, ou na costa oeste, né, noroeste dos Estados Unidos, tá? Então, são clusters, é a clusterização. Agora, aquilo que é intensivo em mão de obra, por exemplo, eu desloco, eu disperso no espaço geográfico. A nossa região é uma vítima da desconcentração industrial. Você passar aí pela Antibiriçá,
pela rodovia Índio-Tibiriçá, você vai ver uma grande quantidade de galpões vazios ou subutilizados, né? Você vai buscar o lugar onde a sua lucratividade seja a maior possível, mesmo que seja em outro país. Então, você desloca uma indústria dos Estados Unidos para a China, do Brasil para o Paraguai, onde a mão de obra é mais barata, a energia é mais barata, tá? Enfim. E aí passa a haver uma disputa dos lugares, das prefeituras, dos estados, por essas indústrias. Aí, uma prefeitura cria lá o seu distrito industrial, né? Então, ela oferece para a indústria que vai se instalar ali galpão, internet, telefone, água, luz, renúncia fiscal, quer dizer, a indústria que se instalar ali não precisa pagar os impostos municipais, para gerar empregos, e esses empregos gerarem demanda, consumo dentro da cidade, né? Animando a economia local. Tá? É uma guerra pelos lugares, é a guerra fiscal, em que há uma disputa pelas empresas. Tá? Então, passamos do paradigma da concentração para o paradigma da dispersão, tendo no meio o aumento dos custos da deseconomia de aglomeração. Tá bom? Bem, aí para fechar, os tipos de indústria. Primeiro, a indústria de base ou indústria pesada. Ela tem grandes plantas, a maturação do investimento demora muito. Então, você constrói uma siderúrgica, uma petroquímica, até ela se pagar demora bastante. Né? Ela é intensiva em matéria-prima, muito intensiva em matéria-prima, grandes quantidades de matéria-prima. Não visa o mercado consumidor final, tá bom? Lembra disso. Então são grandes quantidades de petróleo, aço, né? Enfim, os derivados do petróleo, tá? Depois tem aqui os dois exemplos, né? A indústria siderúrgica, aqui pertinho da gente tem a indústria petroquímica, aí, né? O polo petroquímico de Capoava, né? Depois tem a indústria de bens de capital ou bens intermediários. São empresas que fabricam máquinas e equipamentos para outras empresas. Então, uma empresa de máquinas de costura, por exemplo, né? Elas vão fornecer tecnologia para as indústrias têxteis, que nem essa daqui. Tá bom? Então, elas fabricam máquinas e equipamentos tanto para as indústrias leves quanto para as pesadas. O Brasil é fortemente dependente dessas empresas aí, que são geralmente transnacionais, né? Então, fabricação de robôs, motores, máquinas de costura, torno, fresa, polia para linha de montagem, essas coisas. Máquinas e equipamentos também não são voltadas para o consumidor final. Para o consumidor final, são as indústrias de bens de consumo. Basicamente, bens de consumo duráveis, que são aquelas que têm um ciclo mais longo, geralmente uns 10 anos. Bens de consumo duráveis, tá? Depois teria de semiduráveis, que é a linha branca, que a apostila de vocês não traz, mas tem a indústria de semiduráveis, em que a produção, o ciclo dela é de cerca de 5 anos, e a de não duráveis, que são aquelas em que o ciclo é de, no máximo, 1 ano, ou 0, como a indústria alimentícia. Abriu a Coca-Cola, tomou, acabou. A indústria alimentícia, fez lá um hambúrguer, se você não mantivê-lo congelado, ele acabou. Ou quando você consome, ele acaba. Indústria alimentícia, indústria têxtil. Tá bom? E visa aí a indústria de bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis, é aquela que absorve a maior parte dos trabalhadores da indústria. As de bens de consumo duráveis são altamente tecnificadas, por isso, geralmente transnacionais aqui no Brasil. As semiduráveis um pouquinho menos, aí já tem um pouquinho de participação do capital nacional. E as de bens de consumo não duráveis, que são intensivas em mão de obra, elas acabam tendo uma participação maior do capital nacional, porque também são as que têm menor lucratividade. Tá bom?
Então, essas são as indústrias que nós temos aí. Essa aula, então, pessoal, ela mais ou menos... tá aqui, ó, isso aqui foi o que eu acabei de falar, era o nosso último slide aqui, né? Intensivas em tecnologia ou intensivas em mão de obra, tá bom? Bem, essa, então, é a aula inaugural. Essa, então, é a aula inaugural sobre indústrias, né? Desejo a vocês ótimas férias. Lembrando que o caderno 5 já está... Pera aí, calmem aí, não me manda embora ainda. Não terminei ainda. Lembrando que o caderno 5 já está à disposição aqui na escola, tá bom? Tchau, boas férias. Obrigado por terem entrado hoje, foi maravilhoso, tá? Um abraço para vocês. Tchau.